Olá, nono ano, entramos agora no módulo 21, opinião e argumento. Nós vamos conversar para diferenciar essas duas coisas, até porque o argumento é algo fundamental na sua dissertação. Nós podemos identificar então tema, opinião, argumento. Nós vamos vendo todos esses aspectos separadamente para que a gente consiga compreender tudo aquilo que constitui de fato um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos produzir então uma dissertação argumentativa. Nós vamos perceber que quando nós lidamos com argumentação, nós podemos criar teses diferentes, nós lidamos com várias opiniões diferentes e que elas implicam nas crenças e valores de cada pessoa. As pessoas têm as suas próprias verdades. Nós também vamos compreender que a verdade não é aquilo que você pensa, aquilo que você tem por opinião. A verdade das pessoas está baseada nas suas crenças e seus valores, que pode ser diferente de pessoas para outra. Agora, a verdade, ela se consiste em quê? Em algo que é fato. Por exemplo, se eu digo sábado é o melhor dia da semana, isso a gente pressupõe que é uma opinião minha ser o melhor dia da semana. Agora, não pode ser para outras pessoas, podem ter uma opinião diferente da minha. Agora, e eu não posso dizer que isso é uma verdade. Por quê? Porque ela está passível de outras pessoas terem opiniões diferentes. Agora, se eu disser sábado é o 7º dia da semana, isso é uma verdade. Não tenho como mudar essa realidade, porque é o 7º dia da semana. De fato, não se trata de uma opinião minha, mas uma verdade. Então, aqui nós já começamos a compreender o que é uma verdade e o que é uma opinião. Agora, se eu quiser convencer as pessoas de que o sábado realmente é o melhor dia da semana, então eu preciso levantar alguns argumentos. Por que o sábado é o melhor dia da semana? E neste ponto nós precisamos ter o cuidado de perceber que para eu achar que o sábado é o melhor dia da semana, isso envolve as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu acredito que seja o melhor. E isso vai fundamentar o meu argumento. Não quer dizer que outra pessoa que tem uma opinião completamente diferente da minha não possa ter bons argumentos também. Então, para que você pense, a verdade é algo que é fato, que eu não consigo modificar. A opinião envolve aquilo que eu tenho como crença, como valor, né? E o argumento é aquilo que eu levanto para fazer a minha tese, a minha opinião ser mais consistente. A controvérsia e o debate, ou seja, opiniões divergentes, estão completamente dentro da dissertação argumentativa. Por quê? Justamente porque as pessoas têm crenças e valores completamente diferentes. Então, é possível sim de argumentos serem debatidos. E daí vai a nossa consistência de conseguir criar argumentos que dificultem este contra-argumento, para que você consiga convencer o outro daquilo que você quer, baseado num bom argumento. Compreender que opiniões opostas, quando bem justificadas, podem ser igualmente válidas. E aqui eu falo para você o seguinte: nós não podemos pensar no porquê sim, essa é a minha opinião, ou eu acho tal coisa. Então, se nós estamos pensando em opinião, argumento, além de ter que fundamentar aquilo que você pensa e você já tem condições para isso, nós temos que ter esse desejo de que o interlocutor compreenda a linha de raciocínio que está sendo defendida, mesmo
que a opinião seja oposta, mas é necessário que haja os argumentos. Então, tudo isso está associado ao quê? À cultura, aos valores, à verdade. A validade da opinião sempre está na qualidade dos argumentos que nós estamos justificando. Quanto mais qualidade nós conseguimos na hora de definir os melhores argumentos, melhor para que haja interação do interlocutor e às vezes até a concordância com os seus argumentos. Na dissertação, você escreve sobre um tema, emitindo então uma opinião, e essa opinião deve ser justificada com argumentos. Então, siga essa linha de raciocínio. Você desenvolve um tema, demonstrando a sua opinião e a justificando através de argumentos. Opinião e argumento, vocês já têm, então, a definição disso quando eu dei o exemplo a respeito do sábado. Tese, posicionamento, ponto de vista são palavras que podem substituir a palavra opinião. Nós devemos ficar atentos quando nós estamos redigindo o nosso texto para que não haja repetições de palavras. Então, são termos sinônimos que você vai poder utilizar, evitando assim algumas redundâncias, algumas repetições de palavras, enfim, que dificultem aí a compreensão do seu texto e discorrer todos os seus argumentos. Por mais que você esteja convencido que você escolheu os melhores argumentos, é totalmente possível você passar a defender argumentos com algo totalmente contrário àquilo que você acredita. Ou seja, é a sua opinião, mas a sua opinião é passível de valores, de crenças, de contra-argumentos totalmente. Porque lembre-se, a sua opinião não é uma verdade. A sua opinião, ela está envolvida com tudo aquilo que você pensa. A verdade é aquilo incontestável, é um fato que ninguém pode mudar. Você então pode explorar a partir da página 94, opinião e argumento. Não vou discutir, essa é a minha opinião. Opinião não se discute. Essas frases, apesar de frequentemente ouvidas no cotidiano, não são adequadas ou válidas quando dizem respeito a um texto dissertativo. Na dissertação, embora a opinião seja pessoal e livre, o enunciador precisa fundamentá-la, ou seja, apresentar argumentos que a justifiquem. Se você está falando então de um texto dissertativo, pressupõe sim que você fundamente seus argumentos, que você apresente argumentos. Opinião é a maneira de pensar, ver, julgar, ponto de vista que se adota, a ideia, a teoria, a tese. Isso é opinião. Argumento é a prova de tudo, o recurso para convencer alguém a alterar a sua opinião. Para argumentar, podemos elaborar raciocínios lógicos e recorrer a exemplos, fatos, dados estatísticos ou argumentos de autoridade. São as formas que você tem de fundamentar, de tornar mais palpável o seu argumento. Raciocínio lógico é um processo de estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica que permite chegar a uma determinada conclusão. Exemplo de comprovação por raciocínio lógico. Os córregos de nossa cidade são poluídos. Todos eles desaguam no Rio Belezas, portanto, o Rio Belezas está poluído. Então, aqui é uma argumentação à base da lógica. Olha, se os córregos são poluídos, se todos eles vão para o Rio Belezas, então o Rio Belezas está poluído. Então, é uma forma de argumentar de que o seu argumento se baseia naquela primeira constatação. Argumento por exemplificação. Se nós pegarmos aqui argumento por exemplificação, ou seja, argumentos que nós temos dando exemplos. Então, no outro lado, nós temos o exemplo 1 e o exemplo 2, que é a forma com que você pode argumentar sobre uma tese que você criou, citando exemplos. A pessoa tem a condição de
chegar à conclusão a partir de exemplos que você foi colocando para fortalecer a sua tese. Argumento de provas concretas. Esse é a partir de dados estatísticos. Então, provas concretas é aquilo que você encontra de dados, números. Você demonstra as fontes que foram retiradas para dar mais autenticidade àquilo que você está falando. Ou seja, eu acho não cabe em nenhum desses tipos de argumentos. Você precisa Já o argumento de autoridade é quando você justifica essa tese a partir de um especialista na área, uma instituição reconhecida por ter competência nesse tema. Então você diz que se você está demonstrando que um especialista, uma autoridade está falando sobre a referida tese que você está apresentando, é mais uma forma de tentar convencer o seu interlocutor de que aquela tese realmente ela é palpável, ela é sólida. Você ter opinião diferente do outro não justifica não respeitar ou concordar em partes. Não quer dizer que você não possa concordar em partes com outros argumentos, com outras opiniões. Então, de fato, opinião não se discute, mas é possível dialogar, é possível você acrescentar a sua tese ouvindo opiniões diferentes também. Na atividade oral da página 96, nós temos aqui mais um exemplo para nós podermos diferenciar verdade de opinião. Se alguém afirma que Drummond é um poeta mineiro, está expondo uma verdade. Ninguém poderá discordar dessa afirmativa, pois de fato Carlos Drummond de Andrade é poeta, nasceu em Itabira, Minas Gerais. Ou seja, Drummond é um poeta mineiro. Isso é uma opinião? Não, é um fato, ele é mineiro mesmo. Agora, se alguém pega e diz, Drummond é o maior dos escritores mineiros, você pode até concordar, mas isso é uma opinião. Pode haver opiniões diferentes. Então, se você estará na defesa de que ele é o maior dos escritores mineiros ou que ele não seja, dá para criar bons argumentos a partir dos dois pontos de vista. Ser mineiro é fato, é uma verdade, é indiscutível, não tem como mudar isso. Já ser um dos melhores escritores é algo que pode ser passível de opiniões diferentes. Oriento que agora você faça a leitura do módulo por completo, faça anotações das suas dúvidas e você terá para responder no plural a atividade número 2 da página 97. Você deve escolher um tema da página 97, tem 3 temas aqui. Há casos em que os conflitos armados, como as guerras, se justificam? Jovens acima de 16 anos estão de fato aptos a votar? As redes sociais são do bem ou são do mal? Escolha apenas um desses 3 temas e faça pesquisas pessoais sobre isso, porque depois a prática de escrita será sobre um desses 3 temas que você escolheu e você pesquisou. Nesse momento é apenas escolha. Por fim, você deverá fazer a atividade em casa, que é da página 98. Em seguida, tem um texto na 98 e você vai responder da questão 1 as perguntas A, B e C, da página 99. Tudo isso será respondido no plural, onde você também terá essas instruções. Módulo 21, opinião e argumento. Aguardo vocês na próxima aula para que a gente comece a nossa prática de escrita. Até logo!